Fala aí, rapaziada, salve, salve quadrinheiros, assinantes e inscritos do canal. Estamos aqui hoje em mais um episódio de Quadrinhos na Rede. E ó, hoje o pai tá feliz. É isso mesmo, galera, eu tô muito feliz hoje por um único motivo, na verdade dois. Acabou de chegar nas bancas essa maravilha aqui, que eu tava aguardando há muito tempo, que pra mim é uma espécie de santo grau das histórias do Homem-Aranha. E hoje eu vou explicar para vocês e tentar falar de forma racional o que acontece, porque a gente se empolga tanto com esse tipo de lançamento aqui. Para quem não sabe, isso aqui é a saga do Clone. É uma das sagas, eu não vou dizer que é a melhor, mas com certeza é a saga mais polêmica do nosso querido Cabeça de Teia. E ela foi lançada ao longo dos anos 90, e como eu falei no vídeo anterior, foi justamente quando eu comecei a ler quadrinhos. Mas nem sempre tinha dinheiro para ir na banca continuadamente para comprar essas revistinhas. Então ficou um senhor buraco na minha coleção, de tal modo que eu nunca consegui ler de fato tudo o que acontece na saga do Clone, que é o que a Panini está prometendo fazer para nós, leitores tupiniquins. Tá legal? Claro que eu sei o que aconteceu, eu sei por alto no que deu, no que resultou, a questão do clone e tudo mais. A gente tem que entender mais ou menos como funcionava a sociedade na década de 90. A ovelha Dolly tinha acabado de ser clonada, o primeiro clone perfeito de um ser vivo. Então vocês podem imaginar como isso mexeu, como isso deixou a sociedade empolvorosa na época. Então fazer histórias envolvendo clones era o suprassumo da época. Então, é claro que o nosso cabeça de teia, nosso atirador de teia favorito, não ia ficar de fora dessa tendência. Mas, vem cá. Será? Será que isso é tão bom assim? Ou é só a nostalgia dos tempos que a gente não tinha boletos para pagar, dos tempos que nós tínhamos mais cabelo, falando alto? Por que eu convido vocês para fazer esse papo? Se vocês prestarem atenção no mercado contemporâneo de quadrinhos, cultura pop e super-herói, a nostalgia é aquela que está ditando as regras. A nostalgia é aquela que está mandando no jogo. Mas será que isso é novo? Será que isso sempre existiu? Eu tenho cá minhas dúvidas. Porque veja bem, eu falei no início do vídeo que se não é a melhor saga, com certeza é a mais polêmica. Eu conheço muita gente que era leitor de longa data do Homem-Aranha e parou de acompanhar, parou de ler, parou de fazer sua coleção aqui. Porque a ideia de ter um outro personagem que não o nosso Peter, tomando o lugar do Peter que nós estávamos lendo ao longo de anos, sendo o novo protagonista da revista do espetacular Homem-Aranha, deixou muita gente chateada, meio que invalidou a coleção. É uma farsa, o Aranha é uma farsa. Tudo isso que eu li nos últimos 30 anos é uma farsa, porque o de verdade é o diabo do clone. Como eu enxergo essas pessoas hoje? Eram pessoas extremamente apegadas com tudo que foi construído, com tudo que foi lido até então do seu personagem favorito. E isso é compreensível. Eles me amam. Eram pessoas apegadas com aquele status quo do Homem-Aranha. Falei bonito, né? Eram pessoas apegadas com aquele status quo do Homem-Aranha. Então, chegar a uma nova linha editorial, falar que tudo isso não vale mais a pena, que tudo isso não valeu, que o Peter que você acompanhava era um impostor, é natural que a pessoa se sinta enganada e pare de acompanhar a edição. Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. Então, aí já tinha aquele velho papo. Ah, na minha época, as histórias do Aranha eram mais legais. Ah, na minha época, era tudo uma questão de criatividade. Eu não sei se vocês percebem isso, mas a cada geração que passa, a cada década, vamos separar assim, é natural que a pessoa que já estava colecionando olhe para o que é publicado na banca hoje, olhe para trás e pense, poxa, as edições de quando eu comecei a ler o Aranha eram mais divertidas. Quer ver um exemplo? Olha só. Eu estou muito animado com isso daqui. Tem muita gente muito animada com esse relançamento. Mas quem leu isso na época, odiou. Quem leu isso aqui na época e já era leitor das antigas, preferia a fase
do Stan Lee, do John Romita, aquele aranha mais clássico, cheio de sonhos, né? Aquele aranha sonhador. Isso aqui, então, era lixo. Da mesma forma que, para quem leu isso aqui na época e começou a coleção a partir daqui e continuou comprando as revistas do Homem-Aranha, que são intermináveis até hoje, para esse tipo de gente, as edições de 2000 para cá, por exemplo, as edições do Straczynski, são um lixo. Eu comecei a ler o Aranha definitivamente a partir das edições do Straczynski. E, sinceramente, eu acho aquilo ali o suprassumo do Homem-Aranha. Ai, você está falando besteira, nunca leu Stan Lee, nunca leu Steve Ditko, nunca leu um Romita, que são criadores do Aranha, são gênios criativos do Escalador de Parede. Claro que não, gente, vocês estão falando besteira, eu li tudo isso e amo tudo isso. Tenho tudo isso na coleção. Mas é aquela questão, é o apego sentimental, é o primeiro amor, é o primeiro contato. Então, hoje, você tem várias pessoas reclamando da fase do Zeb Wells, mas animadas em comprar isso daqui. O que é lixo para uns, é luxo para outros. Vamos falar um pouco da fase do Zeb Wells? Tem muita gente que lê essa fase do Homem-Aranha aqui, vou dar aqui. Olha só, tem muita gente que reclama da fase do Zeb Wells e começou a ler o Aranha nessa fase aqui, ó. Um Novo Dia. E acha que isso aqui é uma das melhores coisas que o Aranha tem na sua biografia. Ah, eu não gosto do Zeb Wells. Eu gosto dessa época, quando eu comecei a ler aquilo que era gibi. Olha só aqui, amigo. Tá aqui, viu? Ele sempre esteve no meio de nós. Sendo que a fase do Zeb Wells nem é tão ruim assim. Tem muita gente que está comemorando que vai acabar o run do Zeb Wells e vai começar um run novo, uma nova fase nas mãos do lendário Joe Kelly. Pessoal, o problema é o seguinte, já tem aí uns 20 anos que entra roteirista, sai roteirista das histórias do Aranha e a crítica, o povo, os consumidores nunca estão satisfeitos. Então, eu pergunto para vocês, será que a gente não está pondo muita expectativa nessas histórias? Será que a gente não está esperando demais da porra do gibizinho de super-herói, colocando todas as nossas fichas, todos os nossos desejos, alegrias nisso aqui? Gente, olha só, eu entendo que hoje as publicações são capa dura, são lombada e parecem muito livros, mas isso aqui não é um conteúdo intelectual não, isso aqui é uma revistinha para criança. A gente ainda lê porque a gente gosta, não estou criticando não, hein? Leitores do mundo todo de super-herói, tamo junto. Tamo junto. Leitores do mundo todo de super-herói, tamo junto. Mas temos que reconhecer que nós não somos o público-alvo dessas revistas. Então é importante para a Dona Marvel continuar mantendo o Homem-Aranha no mesmo status quo de sempre. Solteirão, quebrado e jovem. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, 90% das pessoas que criticam a fase do Zeb Wells não gostam porque ele separou novamente o Peter da Mary Jane. Gente, existem crianças que vão ler quadrinhos, vão ter adolescentes que vão ler quadrinhos e vão precisar se identificar com esse personagem, com esses personagens. Então você não pode ver o Peter Parker, pai de família, com filhos, com meia-idade, calvo igual a gente, porque isso não vai ser legal nunca. Para quem quer esse tipo de coisa, está sendo publicado aí nos Estados Unidos o Homem-Aranha Ultimate. Vale a pena dar uma conferida. Então eu acho que tudo que está movendo os quadrinhos hoje é justamente a nostalgia. É lembrar daqueles tempos que você pegava o gibizinho, depois da escola, lia e estava tudo bem. Foi esse bate-papo que a gente teve hoje. Foi muito legal. Espero que vocês também tenham gostado. E fiquem ligados que logo mais tem mais novidade aqui no canal.